Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus está no livro de Mateus. Nós vamos ver um relato maravilhoso para nossas vidas. Nós vamos ver uma situação difícil com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Salvador, o homem que ressuscitou os mortos, se encontrando em uma situação preso. E nesse capítulo que nós vamos ver, desse versículo, nós vamos ver duas classes de pessoas. Uma pessoa que trai a Jesus e uma pessoa que dá a vida a Jesus. Uma classe que trai a Jesus e uma classe que dá a vida por Jesus. Nesse versículo, nesse capítulo. Como poderá o ser humano a passar dias com Jesus, ter um relacionamento com Jesus e ainda assim o trair? E assim, de outro lado, outra pessoa dando a sua vida para Jesus. O que é que Jesus tem de tão especial que um ser humano entrega a vida por ele? O que Jesus tem de tão maravilhoso que as pessoas se conscientizam e entregam a sua vida na mão de Jesus? O que é que leva uma pessoa, uma classe de pessoas a trair a Jesus? A esse homem que tem transformado a vida de pessoas. A esse homem que tem ajudado muitas pessoas, muitos seres humanos. Nós podemos ver que na multiplicação dos pães e peixes, quantas multidões estavam seguindo a Jesus, e muitos seguidores de Jesus queria que Jesus mandasse esse povo a se afastar ou ir para suas casas ou para suas aldeias. Jesus, preocupado com essas pessoas, não. Ou eles ir para suas casas ou para aldeias, eles irão perecer ou ir morrer. Mas mande assentar. Jesus preocupado com as pessoas. E sempre tem uma pessoa, sempre tem uma classe de pessoas que blasfêmiam na presença de Deus e contra Deus. Que situação difícil, amados, nós vivemos hoje, nesses mundos cruéis, corrompidos pelo pecado. Hoje nós passamos o dia nas nossas casas, alguns trabalharam, outros dormiram, outros assistiram televisão, outros viram DVD. E o dia passou e nós estamos aqui. Outros passearam. E o dia passou e chegou o primeiro dia da semana. O segundo dia da semana, segunda-feira. Que Jesus é esse? O que é que Jesus tem de tão especial? Por as pessoas prender ele, levar ele preso. O que passa na cabeça do ser humano em relação a Jesus? Algumas pessoas olham para Jesus e dizem, eu amo Jesus, Jesus mudou minha vida. Outras pessoas olham para Jesus e blasfemam contra Jesus. Algumas pessoas dizem que Jesus é maravilhoso pela boca, como ele diz. Algumas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E já outras pessoas louvam, glorificam a Deus com o seu coração. Nós não podemos entender, querido, que no mundo, nesses últimos tempos que nós estamos, temos duas classes de pessoas. E você tem que saber qual lado que você está, qual é a classe de pessoas que você está. Aquele que louva a Deus com o coração, aquele que dá vida por Jesus, ou aquele que blasfema contra Jesus ou trai a Jesus. É interessante nós lermos essa palavra de Deus tão maravilhosa, que tanto nos ensina esse Jesus. Queridos, o livro de Mateus, você conhece Mateus? Mateus trabalhava para Roma. Mateus vivia a sua vida ganhando o seu salário de Roma e ainda assim, mas um dinheirinho ele cobrava mais das pessoas. E uma certa vez Jesus, passando por essa situação, no trabalho dele, olhou para ele e falou dentro do coração dele. Amém. E ele passou a seguir o rei, a Jesus. E hoje ele se encontra no livro da vida. E o meu nome é o seu nome, querido. Nós temos que fazer questão de saber que o nosso nome tem que estar no livro da vida. Nós temos que se preocupar com isso. Nós nos preocupamos com tantas coisas, de vestir, de comer, de sair, de passear, de assistir, de visitar o irmão, de visitar a irmã. Mas muitas das vezes, se a gente prestar atenção um pouquinho, se prestar atenção na nossa vida, a gente nem se preocupa se nosso nome está mesmo no livro da vida ou não. Nós vivemos uma vida da nossa forma, do nosso entendimento. Quando eu falo nós, eu não falo só nós, igreja. Eu falo ser humanos. Vive a sua vida conforme o seu entendimento e o seu querer. E o tempo está passando. E mais uma vez Jesus diz, as duas classes de pessoas, pessoas maravilhosas, e pessoas que eu dei a vida por eles, que amo-os,
que salvei e mesmo assim me traz. Mas deixa eu falar, querido, deixa eu ler a palavra de Deus, para eu entrar na mensagem antes de eu ler, em nome de Jesus. E Jesus tem sido maravilhoso com vocês. Amém, irmão? Amém. Eu acho que Jesus não tem sido maravilhoso com vocês. Eu acho que não. Estamos na presença do nosso Deus. A frase que foi expressada aqui, Jesus tem sido maravilhoso com vocês. Tem sido maravilhoso com vocês. Jesus nos ama. Amém. A gente não estamos na presença dele, não é para louvar ele, não é para exaltar ele. Por que timidez na presença do Senhor? O exaltado aqui é Deus, não é Raimundo. A gente está sendo só usado para falar a palavra, mas o glorificado aqui é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele que te salva. E eu preciso da graça dele como você precisa também. Então vamos louvar e glorificar esse Jesus maravilhoso, que tanto nos ama. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 47 em diante. Amém. Tenho. Mateus 26, capítulo 47, versículo 47. Título: Jesus é Pedro. Falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, que significa multidões, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. No versículo 48, ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse o prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Que nós podemos entender aqui, com certeza a gente entendemos essa palavra aqui, esse versículo que nós lemos, 47 e 48. Esse Judas, nós temos um pouco de entendimento sobre esse Judas. Esse homem tão maravilhoso que andava com Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, querido, ele tomava conta, ele fazia parte da liderança de Papai do Céu. Ele era tesoureiro de Jesus Cristo. O que levou esse homem que passou tantas vezes, tantos momentos maravilhosos com Jesus, e a chegar a esse ponto? O que passou na mente dele a se unir a homem, como Pedro disse, importa adorar a Deus que a homem, se ele não ouviu o que Pedro disse. Eu acho que ele não entendeu o que Pedro disse. Ele se uniu a homens, a pessoas que falha igual a ele, para atrair a Jesus. E ele chegou para Jesus e disse: salve, mestre! Carinhoso, amoroso. E ele disse para o sacerdote, para o povo que estava querendo prender Jesus: olha, o que eu me aproximar, o que eu beijar, esse que é Jesus. E vocês vão em frente, eu fiz a minha parte. E você faz a sua. E nós temos aqui uma classe de pessoas que traem a Jesus. Mas o que leva um ser humano a passar relacionamento tão maravilhoso com Jesus? E a chegar a esse ponto de abrir o seu coração para que Satanás entre. E atrai o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Filho de Deus. O seu irmão, o meu irmão, nosso Salvador, a atrair. E eu meditando nessa passagem aqui, eu olho para Jesus, olho para a minha vida, olho para a vida do ser humano, em um olhar espiritual, sem julgamento, em um olhar de misericórdia, como o ser humano ferve, como o ser humano carece da graça de Deus. E mesmo assim, Jesus Cristo, com a sua misericórdia, o seu amor e o seu carinho, Jesus olha para aquele ser humano, para aquele homem, para aquela mulher, aquela criança, e vê que aquele homem, aquela mulher, aquela criança indo para um abismo, a ponto de cair, tropeçar e morrer, e não ter salvação. Jesus, cheio de misericórdia, fala ao seu coração, ajuda essa pessoa a se conscientizar que esse caminho é errado. E espiritualmente aquela pessoa se conscientiza que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e passa ir para o templo e entrega a vida a Jesus.
E vai ter um relacionamento com Jesus, como Judas estava tendo. Um relacionamento com Jesus, diário. E esse homem e essa mulher, por ter relação com Jesus Cristo, vê Jesus transformando vidas, restaurando o casamento, ressuscitando os mortos. E esse homem pega uma situação da sua vida que foi comprado. Jeremias diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Será que Judas não saberia disso? Será que ele não lia a Escritura? Ele não viu o que Jeremias falou para ele? Ou ele não tinha hábito de ler o pergaminho? Sabe, querido, esse Jesus Cristo maravilhoso tem tanto nos amado, tem dando oportunidade para que a gente vá morar no céu. Tem dado a você tantas bênçãos. Bênçãos de você liderar o povo. Bênção de você de levar o povo para o caminho da salvação. Bênção de falar, dom de profetizar, dom de louvar, dom de pregar, dom de fazer visitação, dom de entregar um folheto e com o seu testemunho, esse folheto dá muito efeito no que está acontecendo, queridos. E Jesus está sendo traído nessa situação. O nosso rei está sendo traído nessa situação. Há quantas oportunidades Jesus te coloca diante de pessoas para que você fale do amor dele e você não fala. O ser humano não quer falar. Os cristãos não querem falar. Por vergonha de Jesus. Amém. Essa é a classe de pessoas que traem a Jesus. Quantas oportunidades Jesus nos deu? Quantas oportunidades Jesus nos livrou do mal? Em que Pedro diz, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o dragão, o inimigo ele anda em redor, bramando como um leão, uivando, querendo pegar, traçalhar, mas Deus tem tido misericórdia de cada um de nós. Amém. Mas você também, amigo, que nos visita. Se você está aqui hoje é porque Deus nos deu essa oportunidade a você. Deus te deu essa oportunidade a você. Quantos livramentos espiritual Deus tem te dado? Amém. E até quando continuará com essas vidas espirituais? Jesus está fazendo um chamado para cada um de nós. Amém. A se entregar mais a nossa vida a Ele. Queridos, nós precisamos de manter a nossa família e ter um sustento. Quantas oportunidades Deus nos dá de dar um trabalho, de dar um emprego. É verdade. E Deus, Ele concede essa graça. E o que a gente dá de troca a nosso Deus? Adoração em espírito e em verdade, dobrar o joelho, pedir misericórdia a Deus, agradecer a Deus com o coração. E assim foi, queridos, esse homem, Judas, portanto, passando seu relacionamento com Deus, por favor, passou seu relacionamento com Deus e chegou o momento de ele estar nessa situação. Traiu nosso rei, nosso salvador. Mas aqui foi uma classe de pessoas que creem Jesus. Agora vamos falar da classe que dá a sua vida por Jesus. Que é essa classe, aleluia, 2. E essa classe são os amigos que estão aqui hoje. Que dá a vida por Jesus. E que se não estiver dando ainda, vai perder essa oportunidade hoje de dar, de começar a dar a sua vida para Jesus. Só Jesus pode te ajudar. Entregue sua vida a Jesus hoje mesmo. Não traz aqui de entregar sua vida a Jesus. Só Ele que pode te dar vida eterna. Queridos, no versículo 50, Jesus, no versículo 50, Jesus, porém, ele disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada perecerão. Aqui viu mais uma classe de pessoas, queridos. Esse homem, o que foi cortado, a orelha, Malco, e o outro homem que estava com Jesus, um dos discípulos de Jesus. Ele poderia fazer o quê? Por um ser humano. Ou sair correndo como alguns dos discípulos saíram,
ou não se envolver naquela situação na qual Jesus estava sendo preso, e ficar tranquilo, dobrar o seu joelho. Mas o que aconteceu, queridos? Esse homem não ficou quieto. Ele ficou inquieto vendo o rei naquela situação. O Jesus naquela situação sendo preso por motivo qual? Por fazer o bem, por libertar, por salvar, por curar, por uma falha de um homem. Por abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe e veja que aquele homem é o Filho de Deus, deixou que Satanás entrasse em seu coração e começou a perseguir ao Rei dos Reis. E ele viu que ele não tinha condições de pegar o nosso rei de uma forma visível, e pegar, ele fez o quê? Conversou com Judas e pagou a Judas para dizer quem era o rei. E esse homem, querido, essa classe de pessoa, vendo Jesus naquela situação ali, Jesus sofrendo, sendo humilhado, esse homem arrastou toda a sua bainha, uma lâmina, e foi para frente batalhar com Jesus. Mas aí entrou o amor de Jesus mais uma vez sobre as nossas vidas. Jesus, se Jesus quisesse resolver aquela situação, ele resolveria. Ele pediu ao Pai que enviasse os seus anjos para consumir todo aquele povo. Mas Jesus fez isso, querido, pensando em mim e em você, para que a Escritura se cumprisse. Mas um dos discípulos, ele não queria saber disso. Ele lutou com Jesus. Ele foi, tirou sua faca, sua bainha e cortou a orelha de um dos servos do sacerdote, zangado, entregando a sua própria vida, que poderia ele também morrer naquele momento. Aqui encontramos, querido, classe de pessoas maravilhosas que entregam a sua vida por Jesus. Amém. Que vive o Evangelho, que louva a Deus para adorar, para glorificar a Deus, que prega a palavra de Deus para exaltar o nosso Deus, que evangeliza, que diz não para o seu eu, diz sim para Jesus, se importa em ser batizado com os frutos do Espírito Santo. Essa é a classe de pessoa, querido, que dá a vida por Jesus. Essa pessoa que ainda cansado ainda, fica inquieto para visitar o seu irmão, para fazer uma visita àquela pessoa que está tomando estudo bíblico, aquela pessoa que faz o convite para aquela amiga, aquele amigo que está tomando estudo bíblico para almoçar em sua casa, se preocupando com Jesus. Essa pessoa se preocupa com Jesus. Essa pessoa entrega a sua vida para Jesus de uma forma especial, de consideração por o que Jesus nos fez. Ele, calma, guarde essa faca, porque quem age com essa faca aí, quem mata, vai virar também dela. E o que podemos entender aqui, querido, nesse versículo de 26 a 47 em diante, as duas classes de pessoas, a que serve a Deus, a que louva a Deus, o Espírito de verdade, e a que trai a Jesus. E essa é a igreja que está do lado de Deus, que entrega a sua vida a Deus. Ainda com lutas, com perseguições, com falha, querido, mas nós procuramos a perfeição. Procuramos se aprofundar nas Escrituras Sagradas para saber algo mais sobre Jesus. Essa é a classe de pessoa, querido, que nos seus tempos vagos deleita para estudar a Escritura. Não faz a vontade do seu eu para passear, para brincar e só abre a Bíblia quando chega à igreja. Essa é a classe de pessoas que entrega a sua vida para Jesus, que se esforça a viver a vontade de Jesus. E Jesus é merecedor disso. Amém. De nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente na mão dele. Jesus continua nesse capítulo, ainda preso, indo entregue ao sacerdote, passando uma situação difícil na sua vida. Por quê, querido? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus estava fazendo isso? Ainda nem eu, nem você não estava nem vivo ainda. Tudo que nós podemos fazer, querido, ao continuar fazendo, é viver Jesus verdadeiramente. Amém. Dizer
dizer não para o nosso eu, esforçar a viver a vontade de Jesus. Não é fácil, mas também não é impossível. Nós podemos ver que os mártires, entregando sua própria vida por Jesus, fazendo visitação, estudando a Escritura Sagrada, lendo Espírito e Profecia, vindo para os cultos diários para ouvir a voz de Deus. Foi eu e você, querido. Foi eu e você que Jesus passou por isso. Ele não merecia passar por isso, o Filho de Deus. Ele deveria estar lá no seu trono de glória, mas desceu para salvar o povo dos vícios, das drogas, da prostituição, da lascívia. Foi tão amor dele, foi esse amor tão grande. Amém. É impossível meditar nesse amor de Deus. Vai mais além do que nós imaginamos. E tudo que nós devemos fazer, queridos, tudo que nós podemos fazer, devemos e podemos, é viver uma vida de cristianismo, uma vida espiritual, com visões de misericórdia, com visões de ajudar o próximo, de amor, sem olhar a quem. Esse é o desejo de Jesus para o ser humano. É que você vem aqui à frente e entregue sua vida a Jesus, Espírito é verdade. Essa é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é essa, querido, para nossas vidas. Mas, querido, vamos louvar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Nossa irmã vai louvar o hino para louvar a Deus. Medite na letra do hino. E logo tem um versículo para vós, em nome de Jesus. E com ela curava a todo pecador, mas muito bem ele o primeiro para o crucificar. Mas Jesus prometeu voltar para a luta, o seu maravilhoso amor, ele virá, se virá para nos buscar e nos livrar de todo o mal, e mostrar que vamos todas para o mundo. Ele prometeu voltar para nos buscar. Ele prometeu voltar. É só Joelma, tira aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que ele assista direito à árvore da vida e entre na cidade santa. Bem-aventurados, bem felizes são vós, que lavaram as suas vestes com o sangue de Jesus. E você, querido, que ainda não lavou as suas vestes no sangue de Jesus, deixa eu te explicar. Nós se conscientizamos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, aceitamos a mensagem de Jesus, que Ele nos ama, e viemos para o templo do Senhor, e decidimos a se batizar. Entramos naquela água que simboliza o sangue de Jesus, e ali toda aquela pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus, irá morar no céu. Você não quer? Você não quer ser lavado pelo sangue de Jesus? Você não quer lavar? Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Você não quer lavar? Não quer lavar? Não quer pegar sua vida no nome de Jesus? Para que você vá morar no céu? Para que você venha ter uma experiência com Jesus? Agora de fora, queridos. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Esse ficará de fora da cidade santa. Mas bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Eles serão bem felizes e morará com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Fique preparado. Oremos, querido. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. A glória e a honra seja te dada. Mas obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Sua palavra foi aberta hoje, Senhor. Louvado seja o teu nome. E os teus filhos estão aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, continue aumentando a fé dos teus filhos. Que os nossos amigos que estão aqui, ó Pai, que eles possam se conscientizar e entregar essas vidas nas suas mãos, meu Pai. Oramos pelo Aline, Senhor, a que está com o estudo bíblico. Oramos pelo teu esposo, Senhor, que está aqui acompanhando ela, veio ouvir a tua palavra. Oramos por nossa irmã Lidinalva, ó Deus, que está aqui sempre conosco, intercedendo pelo teu esposo chamado Zé, que ele está aqui hoje, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa ajudar ele a se conscientizar, que ele possa, Pai, entregar a sua vida o mais rápido possível nas tuas mãos, para que ele possa ficar livre, ó Pai, do pecado. Muito obrigado, Jesus, nos leve em paz para nossas lares, Senhor, nas nossas casas, nos protege do mal, Senhor, nos aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém.